Olá, seres iluminados! Eu me chamo Bia, sou terapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre como lidar com as pessoas dentro de casa. Vou trazer uma visão espiritualista sobre esse assunto. Peço que você não leve tudo que eu falo aqui como verdade absoluta, mas que sim filtre e veja se ressoa com o seu coração, com a sua alma. Esse é um problema que atinge várias pessoas, inclusive em consultório eu atendo algumas pessoas que têm esse problema, seja por divergências de crenças, divergências de comportamento, divergências de maneiras de agir sobre as situações. Um gosta das coisas de uma forma, o outro gosta das coisas de outra forma. Existem também parentes tóxicos, pessoas com que a gente convive que são tóxicas. Vamos normalizar isso, né? Sim, existem esse tipo de pessoas, seja pai, seja mãe, seja avó, seja avô, tio, tia, primo, irmão. Existem parentes tóxicos que podem sim estar atrapalhando, desequilibrando a nossa energia, fazendo com que tudo seja muito mais pesado, muito mais difícil, fazendo com que a gente não se sinta em casa, não se sinta confortável na nossa própria casa, se sinta oprimido, se sinta apagado, onde não possa tomar as suas próprias atitudes, as suas próprias escolhas. E então só tem aquela vontade dentro de você, né, de sair dali, de querer sair, de querer ir para outro lugar, mas geralmente quando acontece isso, né, não há possibilidade de sair, seja por questões financeiras, né, seja por dependência, às vezes, dependência emocional, seja por problemas de saúde também. Existem algumas questões que fazem, às vezes, ficar preso dentro desse ambiente. Mas eu posso te dizer que existem formas de conviver nesse ambiente e não ser tão afetado por tudo que acontece. Um pouco sempre vai acabar afetando, mas tem como manter um equilíbrio mais adequado, se sentir mais à vontade. E eu sei que você pensa que fulano tem que mudar, ciclano tem que melhorar, essa pessoa não pode mais agir dessa forma. Eu sei que dentro de você existe esses argumentos na sua mente, mas te digo, enquanto você não mudar internamente, a situação externa não vai mudar, vai permanecer tudo igual. Inclusive, conheço pessoas, atendi já clientes que estavam em um lugar tóxico, saíram desse lugar, foram para outro lugar que também era tóxico. Mesmo mudando de ambiente, ela atraiu o mesmo tipo de pessoa para o campo, para o entorno dela. Então, não adianta, a gente precisa mudar dentro da gente. Óbvio que essa mudança ela precisa ter limites, ela precisa respeitar a tua essência. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Primeiro de tudo, você precisa começar a ser você mesmo, a falar, a expor as suas opiniões, a expor quem você é, em essência. Óbvio que você precisa ter bom senso. Se você quiser falar palavras agressivas, palavras negativas, se você tem comportamentos que podem prejudicar o outro, ou a você mesmo, ou o ambiente externo, você precisa avaliar, analisar, fazer terapia para trabalhar os teus comportamentos, para que eles também não sejam tóxicos, porque muitas vezes aquilo que a gente reclama no outro tem dentro da gente também. Existe alguma parte da gente que está reproduzindo isso, seja para o externo, para as pessoas, seja para você mesmo, né? Então a gente pode ser tóxica com a gente mesmo. Então por isso que a gente atrai também pessoas tóxicas para o nosso campo. Então fazer uma terapia aqui cai muito bem, mas lembre-se que você precisa ser você mesmo, expor seus gostos, expor os seus limites, expor quem você é, porque você não vai conseguir ficar dentro de um ambiente em que você não é você mesmo, em que você está o tempo inteiro utilizando máscaras para agradar o outro, para não brigar, para evitar conflitos, evitar situações. Às vezes é necessário você expor, porém sempre com bom senso.
sempre com educação, sempre com respeito, sempre com calma, sem gritaria, sem brigas desnecessárias, sem acusações, sem fazer com que o outro também se sinta desconfortável, atingido. Você não quer que a outra pessoa se sinta como você está se sentindo. E enganchando também com essa questão de ser você mesma, é expor os seus limites. Porque muitas pessoas não têm noção de até que ponto elas podem afetar a tua energia. Às vezes você convive com uma pessoa folgada demais, que quer o tempo todo a sua atenção, existe isso também. Às vezes você convive com uma pessoa que te ofende muito com as palavras, que faz você se sentir mal com as palavras que ela pronuncia, então você precisa expor as suas visões e os seus limites. Até aqui essa pessoa pode falar, pode agir, pode ser, pode pedir. A partir daqui, não pode. A partir daqui, já vai ficar desconfortável para você. Então, imponha esses limites. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para a pessoa também. Porque assim ela vai aprender que ela não pode fazer tudo da forma que ela quer, tudo do jeito que ela quer. E assim como você quer que as pessoas respeitem o seu limite, as suas visões, você precisa também respeitar as visões das pessoas e os limites dela. Se a pessoa disse que não gosta disso, que não quer isso, que não pode fazer isso, você precisa respeitar, aceitar e não agir de uma forma negativa. Outro ponto importante na convivência dentro de casa é ajudar quando for possível. Não seja uma pessoa egoísta, egocêntrica que pensa só em você. Ajude dentro de casa, faça a sua parte. Dedique um pouco do seu tempo para as pessoas dentro de casa, para a convivência em si. Mas sem se sobrecarregar. Lembre-se do limite. Você ajuda até certo ponto. Quando você sentir que essa ajuda não vai surtir bons efeitos em você, não faça. Imponha limites. Faça sempre se aquilo for leve para você. Sempre pergunta antes. Isso vai ser leve para mim? Isso é leve para mim? Mas não deixe de ajudar, não deixe de fazer a sua parte. Agora, um dos pontos mais importantes e mais difíceis. Não reclame. Cultive em sua mente o lado bom das coisas e das pessoas. Não reclame, mesmo que essa pessoa for tóxica, mesmo se essa pessoa for folgada, mesmo se essa pessoa tiver intenções negativas, mesmo se a casa não é do seu jeito, se as coisas não são do seu jeito, se você não gosta de como as coisas são, não reclame. Porque quanto mais a gente reclama, a gente clama novamente por aquilo. E a gente registra na nossa mente essas situações. Então, toda vida que você olhar para essa pessoa que você reclama, por exemplo, você vai sentir raiva automaticamente. Vai ligar dentro da sua mente a raiva. O sentimento de raiva, o sentimento de frustração, sentimentos negativos. Toda vida que você olhar para algum cômodo que não é do seu jeito, você vai sentir raiva, vai ligar a raiva novamente, vai ligar a insatisfação, a frustração. Então sempre cultive o lado bom das coisas. Como que eu faço isso? Como que você pode fazer isso? No caso de uma pessoa, ela teve algum comportamento que te despertou sentimentos negativos, ela foi evasiva, ela foi folgada, ela foi tóxica. Lembra de 3 coisas boas que essa pessoa já fez. Seja para ti, seja para as pessoas, seja para o externo, seja para casa. Lembra de 3 coisas positivas que essa pessoa já fez. Com certeza ela já fez 3 coisas positivas. Seja te ajudar, tal dia ela te ajudou com alguma coisa. Seja dentro de casa, ela fez uma janta muito gostosa tal dia, ou ele consertou alguma coisa dentro de casa que fazia tempo que estava estragado, consertou, que maravilha. Sempre coloque 3 coisas positivas em cima dessa reclamação. Assim você vai acostumar a sua mente a, quando olhar para aquilo, não sentir raiva, não emanar essas emoções negativas. E isso para tudo. Tudo que você reclamar, coloca 3 pensamentos positivos em cima. Do quanto aquilo pode ser bom, do quanto aquilo já fez bem a algo ou a alguém. Mais um ponto também. Não converse quando você estiver com baixa energética, quando você estiver irritado.
frustrado, chateado, magoado, não converse nessas situações. Você só vai estar propagando aquilo, transmitindo aquele sentimento, aquela sensação para outra pessoa. Então não defina coisas, não converse, não queira decidir coisas quando você está com esses sentimentos. Espere, faça a digestão primeiro desses sentimentos, trate em terapia também esses sentimentos, converse consigo mesmo, se conecte com o seu eu superior, se afasta e observa de cima, um olhar de cima, não se identifique com os problemas, com as situações negativas, não se identifica com isso, você não é essa situação, você está vivendo esse momento, mas você não é isso, isso não te pertence, isso não faz parte de ti. Então olhe por cima. O que eu posso fazer com isso? Posso resolver isso? Se sim, como eu posso resolver isso? E tome seu tempo, medite, traga sua mente para o presente, se desconecta desse problema, dessas situações. E quando você estiver bem, quando você estiver com a cabeça mais tranquila, mais calma, aí sim você vai ter mais sensatez de tomar as decisões corretas nesse momento. Mesmo se essa decisão for se afastar, às vezes você precisa tomar um tempo para você precisa sair, você precisa desaparecer a cabeça, precisa tomar atitudes que se afaste um pouco mesmo. Às vezes você precisa se afastar um pouco, se colocar em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Às vezes a nossa mente ela entra num processo vicioso de ficar pensando coisas negativas, reclamando, vendo problema nas coisas. A nossa mente ela tem muita facilidade em reclamar, tanto que as notícias que mais se espalham por aí são as notícias negativas. Ninguém espalha por aí a boa ação que alguém faz para alguém, é muito mais difícil essas notícias propagarem. Então a nossa mente ela já tem a tendência a tornar tudo mais pesado do que é. Então tome o seu tempo, respira, faz limpezas energéticas, faz terapia, faça alguma coisa para que você consiga limpar a sua mente desses pensamentos que ficam às vezes em looping na nossa mente. Tome seu tempo e a partir dali você vai conseguir tomar decisões muito mais assertivas. E por último, mas não menos importante, agradeça todos os dias pela sua situação de vida atual. Lembre-se, sempre pode ter alguém em uma situação pior, independente da situação que você esteja. Sempre pode ter alguém que está em uma situação pior. Então, muitas vezes a gente está tão imerso nos problemas, nas situações, como eu falei anteriormente, né, nesse looping de pensamentos, que a gente acha que a gente tem a pior vida do mundo, que a gente é o que mais sofre. Mas, no fundo, você sabe que não, a sua alma sabe que não. Então agradeça, sempre procure as partes positivas que existem na tua vida, que eu sei que existem muitas partes. Procure essas partes, foque sua mente nessas partes. Interrompa esse fluxo de pensamentos nocivos que rondam a tua mente. E eu sei que pode ser difícil, eu sei porque a mente ela tá acostumada. A sociedade inteira está acostumada com esse fluxo de pensamentos. Então barrar isso é sim um desafio. Mas persista, porque só tem benefícios, só existem benefícios. E você não vai conseguir mudar a tua situação atual se você continuar nesse fluxo de pensamentos. Se você continuar pensando essas coisas, emanando essas coisas, você vai continuar atraindo isso. Tudo que a gente manda para o universo é o que a gente recebe de volta. Então, se eu agradeço todos os dias pelas bênçãos que o universo me dá, desde pequenas, acesso à água potável, acesso ao sistema de encanamento, acesso à energia elétrica, que sim, existem muitas pessoas que não têm nem isso, que a gente considera o básico da sobrevivência. Então, agradeça, enalteça tudo à tua volta, tudo. Agradeça a Deus por tudo, por todas essas dádivas que a vida tem para oferecer pra gente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu curtir. Se você aprendeu alguma coisinha com esse vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário também para eu saber como você se sente em relação a tudo isso. Se você quiser compartilhar um caso pessoal, se quiser falar comigo, se quiser marcar uma consulta para a gente estar conversando melhor sobre a sua situação, sobre o seu caso, sobre a sua vida. Se você quer algo mais específico para a tua situação, me chama que a gente pode estar agendando.
Não se esqueça de se inscrever nesse canal, isso ajuda muito. Quanto mais você interage com os conteúdos desse canal, mais o YouTube manda para as pessoas e mais pessoas conseguem também consumir essas informações tão importantes. Gratidão por assistir até aqui e tchau, tchau!